Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, no último final de semana a gente perdeu para a equipe do Red Bull Bragantino, né? Agora vai chegar a data FIFA, São Paulo vai jogar só na próxima quinta-feira, sem ser nessa ainda, né? Um clássico contra a equipe do Corinthians, clássico que vale e muito, né? E a gente vai começar falando sobre justamente essa briga por uma vaga na Libertadores em 2026. Temos alguns cenários e é sobre isso que a gente vai conversar agora com vocês. Primeiramente, restam 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. São Paulo está então disputando os últimos 15 pontos da competição. Neste momento, nós estamos fora da zona de classificação para a próxima Libertadores. O Bahia, que é o time mais próximo da gente, que está conseguindo uma vaga direta para o ano que vem, está a 8 pontos de diferença. 8 de 15 que ainda restam ser disputados. Já o Fluminense é o time mais próximo da gente, que está ganhando uma vaga para pré-Libertadores e está a 6 pontos de diferença. 6 pontos de 15 que serão disputados. É uma briga realmente um pouquinho difícil. São Paulo vai ter que ter um aproveitamento de campeão se quiser ir para a Libertadores para a próxima temporada pelo Campeonato Brasileiro, com essas 7 vagas que estão sendo disputadas aí. Neste momento estamos ocupando a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Só que além de se preocupar com os clubes que estão acima, com essas vaciladas que o São Paulo deu aí nas últimas rodadas, São Paulo tem que se preocupar também com as equipes que estão chegando. Só para efeito comparativo, só para vocês ficarem ligados sobre o que está acontecendo. O Atlético Mineiro hoje é o 9º colocado e está a 2 pontos do São Paulo. Só que o Atlético tem um jogo a menos. E esse jogo será disputado nesta quarta-feira agora, depois de amanhã, em casa contra o Fortaleza. Se o Atlético vence o São Paulo, o Atlético ultrapassa, ou seja, o São Paulo ainda assim ficaria mais distante dessa vaga na Libertadores. Além do Atlético Mineiro, ainda tem Corinthians, Ceará, Bragantino e Vasco, apenas 3 pontos de diferença. Então São Paulo não pode de maneira alguma vacilar, senão pode inclusive ir lá para baixo na tabela do campeonato. Pelo Campeonato Brasileiro, é isso que precisa ser feito. Precisa alcançar o Bahia para uma vaga direta, um aproveitamento grotesco que vai precisar ter, ou então alcançar pelo menos o Fluminense para uma vaga na próxima pré-Libertadores. Só que ainda tem um outro fator, que é a Copa do Brasil. Está nas semifinais. Se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil, abre mais uma vaga. Então, um G7 se transformaria em um G8. Aí, na posição atual, o São Paulo conseguiria ir para a próxima Libertadores, disputando a pré, né? Então, disputaria a pré-Libertadores em 2026. É melhor que nada, né? Melhor do que não acabar disputando aí nada. Então, eu vou torcer para o Cruzeiro, já escolhi, vou torcer para o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil. Se não for o Cruzeiro, que seja o Fluminense, e o São Paulo precisa fazer também o seu papel, que é terminar pelo menos em 8º para ir disputar a pré-Libertadores, porque se depender da gente no Campeonato Brasileiro, a gente viu que a situação fica muito difícil, né? O próximo jogo é um clássico contra o Corinthians vem de 2 derrotas, né? Perdeu ontem para a equipe do Ceará, tinha perdido também para o Red Bull Bragantino, São Paulo também perdeu para o Bragantino nesta última rodada aí na Vila Belmiro, então vai ser um jogo que vai ser um confronto direto, apesar de ser um clássico, né? Que a gente por si só já fala, clássico é clássico, não tem favorito, mas é um jogo que as duas equipes estão aí com o mesmo objetivo, terminar pelo menos em 8º, né? Para quem sabe sonhar com uma vaga, tendo em vista, né, que se a gente for torcer para o Fluminense ou para o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil e aí abrir mais uma vaga, porque era G6, se transformou num G7 porque algum brasileiro, Palmeiras ou Flamengo, vai ganhar a Libertadores, abre mais uma vaga, e aí tem a possibilidade ainda de se transformar em um G8, tá bom, galera? Então já vamos começar dessa semana agora torcendo contra o Atlético Mineiro, para ele não ultrapassar a gente, e aí depois São Paulo vai ter que fazer o seu papel contra o Corinthians e contra as rodadas restantes que tem aí pela frente, né? Ainda temos Juventude, ainda tem Internacional para encarar, ainda tem alguns jogos aí para São Paulo terminar bem a temporada e, se Deus quiser, se garantir aí em uma zona de classificação para a Libertadores do ano que vem, né? Diferente do que vem fazendo outras equipes, tá bom, galera? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Ainda dá para sonhar? Acho que não é o momento de ilusão do torcedor são paulino. Deixem aí nos comentários
sua opinião. Galera, a gente vai falar sobre um assunto agora, né, que acabou de repercutir na mídia aí, né, e todo mundo tá de olho, né? O Gabigol não vai ficar no Cruzeiro para a próxima temporada. Ele que é reserva, né, tem 42 partidas com a equipe cruzeirense e não vem atuando nos últimos jogos aí, né, com o Léo Jardim, e já tem um acordo, né? A informação é essa, a bomba do dia é essa, que o Gabigol já tem um acordo com o Pedrinho, né, que é o dono aí do Cruzeiro, para sair do Cruzeiro em 2026. O jogador, inclusive, pode ficar livre no mercado aí, tá bom, rapaziada? Isso é o assunto que a gente vai começar a comentar aqui com vocês. E aí, o Gabigol livre no mercado seria uma possibilidade de investimento do São Paulo? Tem dois fatores. Primeiro, a gente precisa classificar para a Libertadores, né? Se não classificar para a Libertadores, eu acho que o São Paulo não vai nem cogitar por questões financeiras essa contratação. Classificando para a Libertadores, aí já é um outro cenário. O Gabigol, apesar de estar reserva aí no Cruzeiro e nos seus últimos momentos de Flamengo também estar como reserva, é um grande atacante, né? Obviamente precisa de ritmo, todos os jogadores precisam aí de ritmos, né? Mas São Paulo hoje tem um clube sem centroavante, né? Eu sei que para a próxima temporada Caleri volta, André Silva volta, Rian Francisco volta, Dineno deve realmente, de fato, deixar a nossa equipe, mas é um dos maiores salários aí que temos no futebol brasileiro, né? Então eu ficaria nessa dúvida aí se vale a pena ou não o investimento. É um atacante goleador, se ele chegar para ser a resolução do problema do São Paulo, garantir o São Paulo disputando títulos e tudo mais, eu acho que sim, valeria a pena, né? Mas tem que ver também essa questão aí, se o Caleri vai voltar bem fisicamente, o Rian Francisco vai voltar bem, André Silva vai voltar bem, né? Que são os jogadores hoje que são os donos da posição, né? Mas que são os jogadores que estariam voltando de uma lesão muito séria, né, que tiraram eles de grande parte dessa temporada. Então, rapaziada, vive essa dúvida aí, né, para a próxima temporada, São Paulo classificando para a Libertadores. Será que vale o investimento em um centroavante, tendo em vista que todos os nossos estariam voltando de lesão? A gente sabe, né, que um período de volta de lesão, principalmente de LCA, é muito difícil, é muito complicado, né? Os jogadores demoram às vezes até voltar, né, à sua forma física ideal, voltar ao 100%. Então, são jogadores aí, por exemplo, o Caleri, que é mais experiente, o André Silva também é mais experiente, o Rian Francisco está começando agora a sua carreira, né? Então são questões diferentes para que esses jogadores voltem a atuar aí no mais alto nível possível, tá bom, galera? Então deixa aí nos comentários sua opinião. Então tem muita coisa para acontecer ainda no São Paulo. Primeiro, essa vaga na Libertadores ou na própria Sul-Americana que a gente está aí disputando. Depois, permanência do Crespo, né? Que ele ainda não cravou, eu fico ou não fico. O Crespo está nessa indefinição, falando que vale a pena, né? Mas tem muita coisa para acontecer, né? Infelizmente vai ter essa data FIFA, né? Que mais uma, né, rapaziada? Mais uma data FIFA vai acabar acontecendo aí nesta próxima semana. É muito ruim, né? Porque acaba paralisando ali o campeonato, né? A gente tem que ficar esperando alguns dias. É legal assistir o jogo da seleção e tudo mais, mas acaba parando o campeonato, ainda mais neste momento, né? Que tá da hora demais assistir, né? Tem muita luta pelo título, né? O Palmeiras e o Flamengo estão empatados ali, né? O Cruzeiro, acho que pelo empate de ontem, acabou saindo um pouquinho da briga pela competição. Tem muita briga pela Libertadores, que nós, inclusive, estamos participando, muita luta, principalmente também, né, contra o rebaixamento. Aí a gente tem que esperar mais de uma semana para os clubes voltarem a campo na rodada normal, porque, galera, tem muitos jogos que vai acontecer nesses próximos dias, de partidas atrasadas, e vai ter, inclusive, partida antecipada, né? O Atlético Mineiro, que vai disputar a final da Sul-Americana, terá um jogo adiantado, né, se eu não me engano, contra o Red Bull Bragantino. Então, quarta-feira já tem um jogo, sábado parece que tem Palmeiras e Santos, né? Então, mesmo com a data FIFA, teremos muitos jogos que estão aí atrasados da competição. Não vai ser o São Paulo, né? Mas vamos pelo menos ter um gostinho aí, né, de assistir as brigas pelo Campeonato Brasileiro. Como eu falei, tem briga para tudo, né? Tem briga de título, de Libertadores, contra rebaixamento, né? Até para a Sul-Americana tem alguns clubes ali que estão lutando também. Então vai ser um final de Campeonato Brasileiro muito eletrizante. E o São Paulo terá que ter um aproveitamento de campeão nessas últimas 5 rodadas, precisando vencer pelo menos 3. 3 tem que vencer. Se quiser ir para a Libertadores sem depender da Copa do Brasil, precisa vencer pelo menos 3 dessas 5 rodadas. Um pouquinho difícil, né, pela atual situação que vive o São Paulo. Se quiser contar um pouquinho com a sorte, vamos também, obviamente, torcer para ou Cruzeiro ou Fluminense ser campeão da Copa do Brasil, e aí abre mais uma vaga pra gente, né? Porque o São Paulo vai precisar disso, né? Vai precisar ser ajudado, porque realmente, dependendo da gente, tá muito complicado. São Paulo não vem apresentando um bom futebol e tá sofrendo bastante aí contra praticamente todos os adversários. Fechou, rapaziada? Então, ó, o vídeo vai se encerrando. Não esqueça de dar uma moral pra gente. Deixa o like aí, deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente comentou. Deixa aí o que você acha, São Paulo vai ou não para a próxima Libertadores.
Não esquece também, se você ainda não é inscrito, de se inscrever aqui no nosso canal. Fechado? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!